Deuteronômio, capítulo 30. Quando todas essas bênçãos e maldições que apresentei diante de vocês acontecerem, e vocês as considerarem seriamente por onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje ordeno a vocês, então o Senhor, o seu Deus, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, então enviará todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que dou a vocês hoje. Então, o Senhor, o seu Deus, abençoará tudo que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou nos seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e estatutos, que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Porque este mandamento que hoje ordeno a vocês não é tão difícil, nem está longe do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está na sua boca e no seu coração, para que obedeçam a ela. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, mas se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Não viverão muito tempo na terra em que vão entrar para dela tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje, tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Ok. Olá, Sonilda, tudo bom? Boa noite. Vamos aqui aos comentários e já quero começar falando que muitas das vezes a gente está lendo aqui os capítulos de Deuteronômio e a gente vê uma repetição muito grande de temas, né? Como bênçãos e maldições, obediência que leva à vida, desobediência que leva à morte. Bem, sobre essa repetição, que pode muitas vezes parecer um pouco cansativa,
vale a pena a gente falar duas coisas sobre isso. Uma, que esses discursos não foram feitos no mesmo dia por Moisés, né? Ele fazia um discurso no momento, depois de outro momento ele repetia. Provavelmente já dava tempo para eles precisarem novamente ouvir para colocar em prática. E ele reforçava aquilo que ele considerava importante. Então a repetição, ela também tem essa finalidade de reforçar aquilo que é mais importante. Se a nossa tendência é nos afastar de Deus, é pecar, é desobedecer, precisamos ouvir mais vezes sobre isso. Se às vezes a gente é iludido pelas promessas desse mundo, por aqueles que parecem agir como bem entendem e parece que nada lhes acontece, a gente lembrar que para toda atitude nossa tem uma consequência, mesmo que não imediata, é algo que precisa ser relembrado sempre, senão a gente acaba se perdendo nos nossos parâmetros e julgamos que tudo bem viver da forma que bem entendermos. Então a repetição, ela tem a ver com os discursos que não eram muitas vezes feitos no mesmo dia, então dava tempo para eles refletirem e novamente precisavam escutar, e também é o assunto que é importante para eles. Então, assim, em vez de eu ficar chateado porque a Bíblia está repetindo os temas, eu preciso pensar o seguinte: isso é importante para mim? Se isso está sendo falado várias vezes e foi registrado de forma repetitiva, será que Deus não quer que eu assimile bem esse princípio? Aí a gente fica em paz, porque a gente sabe que é importante. Ok? Vamos falar do texto em questão aqui agora. O texto começa falando sobre o exílio e restauração, dos versículos 1 ao 5. No capítulo passado, e no capítulo 28, foi sinalizado que os israelitas, por sua desobediência, poderiam ser oprimidos e dominados por nações estrangeiras e também dispersos, espalhados na terra por conta dessa dominação estrangeira. Isso seria consequência da sua desobediência e uma permissão de Deus para tratar o coração do povo. Porque mais do que atitudes corretas, Deus queria também uma atitude de coração correta. Não era só obedecer, mas era obedecer de todo o coração, de toda a alma. Deus sempre se preocupou com isso, que não fosse apenas uma obediência formal, mas uma obediência por completo, vinda do coração. Então, muitas das vezes isso não acontecia, até porque a lei do Senhor, sendo de um Deus santo, ela realmente é uma lei difícil de se cumprir nesse sentido de sermos pecadores, humanamente difícil de cumprir, mas como veremos mais adiante, para aquele que tem um novo coração, para aquele que foi regenerado e confia no Senhor e ama o Senhor, é uma lei fácil de se cumprir. Mas eles aqui estavam, muitas das vezes, falhando em amar ao Senhor, e por conta disso também não obedeciam, e por conta disso, profeticamente, Moisés vai falar que eles seriam espalhados. Em algum momento, eles seriam espalhados entre as nações. Mas se essa verdade de que eles seriam espalhados futuramente estava sendo anunciada desde o capítulo 28, aqui nós vemos uma promessa de que, mesmo que fossem espalhados, se eles buscassem ao Senhor, se eles se convertessem, se eles se arrependessem dos seus pecados, eles seriam novamente reunidos. Então, havia uma predição sobre a dispersão dos israelitas pelo mundo antigo, por conta de sua desobediência, mas também havia aqui uma profecia, uma predição em forma de discurso, de advertência, de que eles seriam novamente restaurados. E quando isso é colocado, diz que todas as bênçãos de Deus, de toda a bondade de Deus, os acompanharia nessa restauração. Deus não estava apenas preocupado em restaurar um reino físico, mas estava preocupado, mas estava querendo e queria restaurar eles como um todo, restaurar as suas vidas, restaurar a sua unidade, restaurar as suas famílias, porque Deus é um Deus disposto a abençoar. Então isso a gente guarda para a nossa vida, a gente
às vezes é tentado a só olhar para o lado negativo, restritivo da fé cristã. Mas a gente esquece que o nosso Deus é um Deus disposto, totalmente disposto a nos abençoar. Né? Você pode falhar, você pode errar, você pode até colher consequências dos seus erros, mas se você voltar ao Senhor com fé, se você crer nele de todo o seu coração, o Senhor vai te abençoar de uma maneira e vai estar com você de uma maneira que você não merece, mas Ele fará isso por graça, Ele fará isso por favor, porque Ele tem essa disposição. Isso é maravilhoso, né? Versículo 6 é um versículo muito interessante que vale a pena a gente reler aqui. Diz o seguinte: o Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Olha que coisa linda, gente. A gente sabe que os israelitas, eles tinham como mandamento de Deus circuncidar o prepúcio, né, do órgão sexual masculino, como símbolo de separação, de consagração a Deus. Isso era uma prática comum. Porém, Deus está aqui falando que Ele quer circuncidar não a exterioridade, né, do homem, mas Ele quer circuncidar o coração, ou seja, Ele quer consagrá-los a partir do seu coração, da sua alma. Ele quer realmente carimbá-los como sendo seus. Né? É mais do que algo meramente físico ou exterior, mas é uma realidade espiritual, né? Que o Espírito Santo opera em nossas vidas e que é indelével. Né? Uma vez que o Espírito Santo opere essa circuncisão, sempre seremos circuncidados espiritualmente por Ele, ou seja, ter um coração novo, um coração que ama ao Senhor, um coração disposto a obedecer, um coração que se inclina para as coisas do Espírito, né? Então, esse novo coração, desde aqui do Velho Testamento, de Deuteronômio, já é colocado aqui. Paulo ele vai falar sobre isso em Romanos 2, 28 e 29. Eu quero ler com vocês, porque é muito legal esse texto aqui de Romanos. Romanos 2, 28 e 29. Olha só, gente, Paulo falando exatamente sobre isso. Paulo era um conhecedor da lei, né? Então ele faz a ponte entre aquilo que Cristo deixou, ensinava, e o que foi dito lá atrás. Olha só, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe louvor dos homens, mas de Deus. Gente, que coisa linda. Por isso que, à luz do Novo Testamento, a gente entende que o povo separado por Deus, se um dia foi apenas a nação de Israel, para que, através dela, todas as nações da terra fossem abençoadas, com a vinda de Jesus, a gente vê essa promessa se cumprindo, porque Jesus veio para salvar todas as pessoas, de todas as raças, de todas as nações, de todos os tipos, né? Homem, mulher, livre, escravo, né? Pessoas de todos os tipos, independente da sua situação social. E todos esses que são unidos pela fé em Jesus, eles são circuncidados no coração. Então eles são como se fossem judeus do coração. Né? Tanto os judeus que se convertem são judeus interiormente, como aqueles que não têm a nacionalidade, mas creram, têm os seus corações circuncidados, então passam a fazer parte desse povo separado de Deus, que não é só para ser os judeus, mas todo aquele que crê. Né? A igreja é o novo Israel de Deus. E eu e você fazemos parte desse povo santo e separado por Ele. É uma coisa linda, gente, essa analogia, né, da circuncisão do coração, que é muito mais assim, profunda do que uma circuncisão física, né? E homens e mulheres, né, seriam circuncidados no coração, não apenas homens. Isso é muito legal.
Vemos nos versículos 7 a 10, Deus então fazendo promessas e prometendo bênçãos diante dessa nova postura, né? Uma vez que eles fossem restaurados e recebessem do Senhor um novo coração, todas as bênçãos de Deus os acompanhariam. Então, onde havia maldição, haverá bênção. Onde havia vergonha, haverá honra. Onde eles foram dispersos, eles serão reunidos. Onde eles eram inférteis, agora eles serão férteis, né? Então, há uma promessa específica para a nação de Israel de restauração da sua dignidade enquanto povo, mas que aponta também para uma restauração da vida de todo aquele que crê, né? Porque o Senhor, ele vem nos restaurar, e ele vem nos restaurar de dentro para fora, de forma que, de alguma maneira, a gente vai refletir na nossa vida essa novidade, né? Essa restauração da parte do Senhor. Que lindo que Paulo falou. Minha mãe escreveu: circuncidar o coração é retirar todas as impurezas do coração. É o que Deus requer de nós. Por um lado, é o que o Espírito Santo faz no ato da conversão. Ele transforma o nosso coração. E a partir dessa transformação, não vai ter espaço para nenhuma impureza, não vai ter espaço para nenhum rudimento, né, dessa carne que nos leva a pecar, né? Ele vai realmente nos purificando, né? Aliás, a circuncisão, ela tem como uma das finalidades a higiene, né? A pureza. Mas Deus está mais interessado e colocado aqui na nossa pureza espiritual, né? Do nosso espírito, do nosso ser, nossa pureza até moral também. É tudo obra do que o Espírito Santo faz no nosso coração. Nós não temos acesso ao nosso coração, mas o Espírito Santo, ele faz aquilo que nós não poderíamos fazer, né? Por estarmos separados de Deus por conta do pecado e mortos nos nossos delitos e pecados, nós não poderíamos nos salvar. Era impossível ao homem. Porém, o Espírito Santo, ele dá esse start, ele começa a obra. E a partir desse start, dessa ressurreição espiritual, né, desse coração que volta a bater, esse coração circuncidado, a gente também participa desse processo de santificação, onde somos cada vez mais separados para Deus, somos cada vez mais desafiados a um viver puro, a um viver que glorifique a Deus. Aí é cooperação entre nós e Deus. Perfeito, mãe. Muito bom seu comentário. Versículos 11 ao 20, que é o último desse capítulo, vai falar sobre uma obediência que está ao nosso alcance. E então é colocado aqui escolhas, né? Nós devemos escolher entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição, entre obediência e desobediência e as suas consequências, boas ou ruins. Quando fala aqui no versículo 11 em diante, de que a obediência, de que fazer a vontade de Deus está ao nosso alcance, né? Ele fala o seguinte: porque este mandamento que hoje eu ordeno a vocês não é tão difícil, nem está tão longe, né, de você, não está longe do seu alcance. É porque, compreendendo que é uma ação que começa no coração, que começa nas vontades, né? Deus transforma a nossa mente, a nossa maneira, nossos valores, a maneira de pensar, nossos valores, aquilo que sentimos, se torna fácil, né? Não estou dizendo que é absolutamente fácil, mas é fácil no sentido de possível. É possível vivermos em santidade. Isso se temos um novo coração restaurado por Deus, se somos de fato regenerados, cremos em Jesus e fomos transformados, e se dependemos dele diariamente, porque essa dependência de Deus é que nos ajuda a vencer, né? Se está muito difícil de vencer o pecado, pode ser que você esteja caminhando nas suas próprias forças e não dependendo do Senhor. Então, viva a partir do seu novo coração. Sinta a partir do seu novo coração. Então, busque o Espírito Santo, clame a Ele, porque a ajuda dele, a presença dele na sua vida será fundamental e você conseguirá fazer aquilo que Deus quer. Você conseguirá vencer pecados, você conseguirá viver para a glória de Deus, superar dificuldades. É fácil, está ao nosso alcance se o buscarmos de todo o coração. E esse buscar é contínuo. Ok? Érica escreveu: o apóstolo Paulo
cita esse trecho em Romanos 10:6 para mostrar que a justiça pela fé não depende do esforço humano, mas da ação de Deus. Perfeito, Érica, é isso mesmo. Né? É algo que começa em Deus. Né? E se podemos ser cooperadores desse processo de santificação, é porque Deus, por pura graça, nos encontrou, nos abraçou, nos salvou. E a partir daí, sim, a gente pode ser cooperador. Mas no final das contas, levando em consideração tudo, é pura graça, né? Sempre foi graça. Se não fosse pela graça de Deus, a gente não conseguiria. Então, é muito interessante como está no versículo 14 também, ó. A palavra está bem próxima a vocês, está na sua boca e no seu coração para que obedeçam a ela. Então, começa aí, né? Começa no coração, começa naquilo que também falamos, proferimos. Temos que vigiar nossas palavras para que as nossas palavras transmitam vida, e essa vida, que vai ser reflexo de um coração, ela vai começar a aparecer nas nossas atitudes, ao nosso redor, nas nossas escolhas. Novamente, nesse trecho é colocado que obediência é caminho de bênçãos, né? E se obediência é caminho de bênçãos, fé é o caminho para a obediência. Né? As bênçãos vêm em decorrência da obediência. Mas e a obediência? Vem em decorrência do quê? Da fé, de um coração transformado, de um coração que nos faz professar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E se Ele é o Senhor, a última palavra é dele, a vontade é dele, as prioridades são são dele, né? Aquilo que é bom e ruim na nossa vida é o que ele diz que é bom e ruim, e assim a gente vai vivendo a partir de uma nova consciência, né? De um coração transformado por Jesus. Poderíamos entender esse versículo à luz da doutrina da depravação total? Sim, a doutrina da depravação total, para quem não está familiarizado, diz que todas as áreas da vida humana foram afetadas pelo pecado de tal forma que nós sozinhos não conseguimos nos aproximar de Deus e fazer o bem. Então, uma vez que o pecado tocou, né, e manchou, maculou a raça humana de maneira completa, né, de maneira total, na verdade, de maneira total no sentido de todas as áreas, né, mas não de maneira absoluta, porque ainda guardamos a imagem e semelhança de Deus. Mesmo aqueles que não creem ainda guardam, né, a imagem e semelhança de Deus. Mas, de forma deturpada, acabam descambando para pecar e desagradar a Deus. Então, a menos que o Espírito Santo nos encontre com graça e nos transforme, a gente não consegue fazer o bem, a gente não consegue glorificar a Deus. Pessoas que não creem, elas conseguem ter boas ações por conta da graça comum. Agora, quando eu falo que não conseguem fazer o bem, é porque, em sentido último, não vivem para a glória de Deus. Então, em sentido último, não fazem algo que, de fato, glorifica a Deus. E, por isso, não serão salvas se não se arrependerem até o final de suas vidas. Uma vez que, sem a graça de Deus, o homem não pode escolher corretamente. Exatamente. Né? A gente passa a ter o poder de escolher corretamente, de fazer o que é certo, a partir da conversão. Por isso que eu falo sempre também, gente, não adianta querer ensinar santificação para alguém que nem se converteu. Porque, sabe, é você ficar enxugando poça d'água com guardanapo. Né? Você tentar resolver um problema que não vai mudar. A mudança do coração é que nos faz poder obedecer. Aquele que não crê em Deus não consegue obedecer em sentido último, não consegue. Né? Então começa pelo novo coração. Por isso que Moisés está falando isso aqui inspirado por Deus, né? Porque muitos antigamente tinham só a ideia de que Deus quer isso de mim. Pronto, eu tenho que obedecer, Deus quer isso. Mas Deus está reforçando aqui, olha, eu quero o coração, eu quero o coração. Dos 10 mandamentos, ame ao Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas. Né? Então, é o amor, é a atitude interior. Vamos lá, senão eu me empolgo aqui.
E por fim, é colocado aqui, né? Ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Os céus e a terra são testemunhas de que apresentei a vocês vida e morte, bênção e maldição. Escolhas. A vida é feita de escolhas. E nós precisamos pensar quais escolhas temos tomado. E o que nós queremos de fato para as nossas vidas. Porque aquilo que nós escolhemos nos afeta e afeta também as pessoas mais próximas. Tanto que fala aqui que as bênçãos também alcançariam os filhos. Ao mesmo tempo, as maldições da nossa desobediência também alcançariam as pessoas mais próximas a nós, nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos. Então, precisamos obedecer e escolher a vida, a prosperidade, a bênção, porque isso agrada o coração de Deus, isso é bom para nós, isso também será vida para as pessoas que nós amamos. E isso, gente, é uma questão de princípio de vida, tá? Deus fala aqui no versículo 20, parte B, pois o Senhor é a sua vida, né? Deus fala que Deus está usando Moisés aqui. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados. O Senhor é a sua vida. Então, obedecer a Deus traz vida, porque o Senhor é a vida. Sempre que a gente está em consonância com Deus do universo, fazendo aquilo que Ele quer e honrando Deus, a gente está atraindo a vida para as nossas vidas, a bênção para as nossas vidas. Quando a gente está em desacordo com esse princípio regulador do universo, que é Deus, e que gera ordem, e gera vida, e gera riqueza, quando a gente está em desacordo com isso, a gente traz o quê? Morte, traz destruição, traz pobreza, e não só no sentido material, mas no sentido espiritual mesmo. Ok? Então vamos finalizar, tá? Quando fala aqui que toma os céus e a terra como testemunhas, o livro todo de Deuteronômio, ele é construído como se fosse um tratado, né? Então, como nos contratos antigos, que tinham testemunhas, aqui é colocado os céus e a terra como testemunhas, porque eles acompanharam todo o processo, a vida de todos, né? E isso mostra pra gente que tudo que está sendo colocado aqui é algo sério. Assim como num acordo, num contrato, é algo sério. Precisamos levar a sério. Finalizando então o capítulo. Muitas das vezes nós nos colocamos em situações difíceis, como o caso do exílio, que Israel acabaria vivendo por sua desobediência, ou somos colocados, né, pela vida, por circunstâncias da vida, mas Deus sempre quer restaurar. Ele é poderoso e quer nos abençoar. Porque a gente não fica achando que Deus está agindo contra a gente, que Deus quer a nossa destruição de forma alguma. Deus quer nos dar vida, Ele quer nos dar alegria, Ele quer nos dar paz, Ele quer restaurar a nossa sorte. Deus é o maior interessado na nossa felicidade, mas precisamos aprender dEle, ter o nosso coração alinhado a Ele, para de fato desfrutar a felicidade que vem dEle, e não ficarmos buscando do nosso jeito, da nossa forma, porque isso sempre vai acabar nos confundindo, nos afastando da vida, né? De forma contraditória. As pessoas estão buscando a vida, mas ao buscarem longe de Deus, estão buscando a morte. Que a gente possa entender que Deus quer restaurar, que Deus quer abençoar. Esse é o intuito de Deus. Aprendemos também nesse capítulo que precisamos de um novo coração, porque esse novo coração é que nos levará por um novo caminho de paz e vida. Se queremos viver novas coisas, precisamos de uma nova mentalidade. Isso começa por um coração temente a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus possa encher o nosso coração com a sua lei, com a sua vontade, que os nossos afetos estejam voltados para o Senhor. E se a gente ainda não percebe isso tão apurado, nem sempre o nosso coração quer, que a gente possa continuar buscando e orando e pedindo a Deus até que o nosso coração seja completamente rendido ao Senhor, né? Porque há o milagre da conversão, mas há também o milagre da santificação, né? Uma salvação que se operou na história, no sentido de termos sido resgatados, mas uma salvação também que está se operando dia após dia, quando somos aperfeiçoados e vivemos mais e mais para a glória de Deus. A obediência, ela não deve ser um peso absurdo, não pode ser. Um cristão que sente um peso enorme por obedecer a Deus, tudo é muito difícil, é um fardo servir a Jesus, tem algo de errado aí. Provavelmente você está tentando obedecer na força da sua carne, provavelmente você não está lendo a Bíblia, não está orando, não está indo à igreja,
e aí sim, você está caminhando pelos seus próprios pés, como se não fosse um cristão, e isso vai trazer um peso para a sua vida. Mas se você obedecer a partir de um coração realmente aos pés de Jesus, né, um coração entregue, derramado diante do Senhor, vai ser muito mais fácil e possível você tomar decisões que fundamentem e que ajudem você a obedecê-lo. E escolhas, né, que a gente possa fazer escolhas que nos levem a lugares de bênção, não só para nós, mas para nossos queridos. Toda ação, sempre estamos escolhendo, sempre. Até quando fugimos de escolher, estamos escolhendo. Então preste bem atenção nas suas escolhas. E por fim, que você entenda que o Senhor é a nossa vida, Ele é o nosso tudo, Ele é o seu tudo, Ele é tudo que você precisa, e só nele você vai ter paz, só nele você vai ter a completude que você tanto busca nas coisas, né? Não são as coisas que vão trazer paz ao seu coração, ou vão te completar, vão te fazer feliz, é o Senhor. E a partir dele, todas as outras coisas que você precisa, Ele vai acrescentar. Tá bom? Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta para fazer agora, antes da gente finalizar a nossa live? Érica fala que eu demoro a... Quer dizer, que eu sou muito rápido, né? Demoro não, que eu sou muito rápido para finalizar a live. Mas é porque eu acho que tem um lagzinho aí, tem um tempo aí de diferença entre o que eu falo e vocês recebem. Mas, podemos finalizar, gente? Espero que tenha edificado vocês. É um capítulo muito bonito. É um capítulo que nos traz muitas reflexões importantes, né? Principalmente quando a gente linka, né, com todo o conhecimento bíblico, né, sabendo já também da obra do Espírito Santo em nossas vidas. É muito bacana a gente ver que o Antigo Testamento e o Novo estão totalmente linkados, tá? Só não enxerga quem não quer. Parece um furacão, né? Tá certo. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe muito a vida de vocês. Amanhã teremos live, tá bom? Fiquem ligados. Deus abençoe. Um beijo grande e tchau.